Cuidado com a cobiça. O que é cobiça? Ambição, ganância e outras coisas que nós veremos um pouco mais adiante. Eu quero ler para você o que está no nosso versuário desta lição de número 9 desta semana. Diz assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Avareza ali, meu irmão, entenda-se aquele apego demasiado pelo dinheiro. E Deus escolheu nos advertir contra a cobiça usando a sua lei moral, quando ele diz não cobiçar a mulher do próximo. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, mais precisamente, o 10º mandamento, que diz não cobiçar a mulher do próximo. Veja você que a cobiça, ela está listada entre os pecados que impedem alguém de ir para o céu. Então a cobiça é um pecado que muito relevante, temos que pensar muito antes de praticá-lo, não é isso? Ela é listada como, por exemplo, extorsão, idolatria e fornicação. E adultério também? Isso é, pelo menos, o que dizem os textos, e nós vamos ver no decorrer da semana. Não é isso? Essa semana nós veremos, então, como ela é ruim, prejudicial e também como podemos nos afastar dela. Amém? Irmãos, como entrou o pecado no universo de Deus? Certamente essa é uma pergunta que a gente ouve, com certa frequência, digamos assim. E eu diria a você que o cerne da questão, o cerne da por que entrou o pecado, eu poderia dizer que é a cobiça. Talvez ela seja o pecado original supremo, o maior deles, a cobiça. Você veja o exemplo de Adão, quando lá foi colocado ele e Eva para cuidar, do jardim, e você conhece a história, Ele cobiçou e tal, o que ele não podia comer, comeu, etc, etc, etc. Então você conhece a história e você veja então que aí está como responder esse tipo de pergunta. O pecado, ele entrou assim, através da cobiça, E quando eu vou no livro de Isaías, lá fica bem claro, no capítulo 14, nos versos 12 a 14 também, fica bem claro lá que o exemplo, por exemplo, desculpe a redundância, de Satanás, que ele cobiçou, logo, cobiça, cobiçou o lugar que pertence a Deus. Já naquela época, pertencia a Deus, e ele, pela cobiça, ele quis se colocar também acima do que era apenas de Deus. E você também conhece a história. E se não conhece, por favor, leia lá Isaías 14, de 12 a 14, E eu também acho no livro de Efésios, capítulo 5 e versículo 5, o seguinte: o idólatra, ele não tem direito ao céu. Não tem direito ao céu, o idólatra. Porque a idolatria, ela deriva-se da cobiça,
Você pode ter certeza disso. São todos aqueles dados que eu dei ontem, né? E também no livro de Colossenses, né, é perguntado ali como Paulo comparou, né, a cobiça e por quê. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que nós estamos mais uma vez estudando a lição da escola sabatina. Essa semana nós vamos estudar um tema muito importante de novo, que é cuidado com a cobiça. Cobiça é um pecado muito sério, uma cobiça é um problema muito sério que aconteceu e vai acontecer ainda no meio do povo de Deus. Nós estamos aqui lembrando de uma situação que aconteceu no capítulo 7 de Josué. Lá Josué, ele, depois de invadir a cidade de Jericó, derrubar os muros, Deus tinha pedido para que eles não pegassem nada. Porém, Acã, que fazia parte do povo de Israel, ele pegou uma capa babilônica, alguns pesos de prata e uma cunha de ouro. E ele, para que ninguém soubesse, ele fez um buraco na sua tenda e enterrou. Porém, para Deus nada fica coberto, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus disse, olha, existe um problema, existe um pecado aqui, e se esse pecado não for resolvido, vocês serão amaldiçoados. E aí eles tiraram sorte sobre as tribos, sobre as famílias, até chegar na pessoa de Acã. Ele confessa que admitiu que fez, dizendo que tinha cobiçado aquelas coisas. Vejam, ele admitiu que ele cobiçou, ele quis algo que não era dele e que era proibido, porque Deus pediu, não façam isso, não peguem nada. Então a cobiça ela é um sentimento que ela nos leva a desejar algo que não é nosso e principalmente às vezes de pessoas próximas a nós também. Então nós desejamos algo que não é nosso e fazemos coisas que não deveríamos fazer. No caso de Acã, no entanto, apesar da explícita ordem para não saquear para si mesmo das cidades capturadas, Acã fez exatamente isso, trazendo descrédito sobre toda a nação. Acã desobedeceu a Deus, desrespeitou o desejo de Deus, a ordem de Deus. E por causa disso, Deus descobriu que havia lá alguém que tinha cometido uma falha que Deus pediu para não cometer. Josué ordenou solenemente que Acã admitisse a verdade. O desprezível homem fez uma confissão detalhada do crime. Ele disse o seguinte: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, eis que estão escondidos na terra, tomei e cobicei aquilo para mim. Ou seja, a cobiça, ela vai além daquilo que nos é permitido. Ele tinha ouvido, e foi bem claro, Josué, para que ninguém pegasse absolutamente nada, porque essa era a ordem de Deus, não apenas uma ordem do Josué como o comandante do exército. Aquele que considera as coisas terrenas como supremo bem, aquele que gasta sua vida no afã de obter riquezas terrestres, está realmente fazendo um péssimo investimento. Nós precisamos colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar. Quando nós colocamos dessa forma, ele faz uma cirurgia no nosso coração e retira toda a cobiça que nós temos dentro do coração, porque a cobiça é o resultado do pecado. Então, a cobiça de Acã fez com que Deus tivesse que tomar uma decisão muito dura com o povo de Israel. Mas ele confessou o seu pecado e com isso ele foi expulso do acampamento e foi apedrejado. Temos que entender, em primeiro lugar, que aquilo que deu a ordem de Deus sempre para nosso bem. Se Deus diz para não fazer, nós não devemos fazer. Se algum sentimento em nós, como cobiça, como egoísmo, nos levam a fazer decisões para ofender a Deus, nós precisamos pedir a Deus a bênção e o poder para sermos fiéis a Ele. E a oração que nós devemos fazer: Senhor, tira de dentro do nosso coração toda a cobiça e todo o egoísmo que
possa estar ali dentro. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. A lição de terça-feira fala sobre o coração de Judas. Judas tinha qualidade de valor, mas havia em seu caráter alguns traços que precisavam ser podados antes que ele pudesse ser salvo. Devia nascer de novo, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Judas, na realidade, ele tinha todas as qualidades para ser um discípulo de Cristo. Mas Judas, na sua avareza, no seu egoísmo, foi-lhe dada toda a oportunidade de receber Cristo como seu Salvador e ele não aceitou a Cristo como seu Salvador. Ele não permitiu que Jesus transformasse a sua vida, porque Jesus conhecia o coração de Judas. Jesus estava ali olhando para o coração. Eu imagino a tristeza de Jesus ao ver alguém que estava com ele todos os dias, mas que se deixou levar pela avareza e pelo egoísmo. Foi-lhe dada toda a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador, como qualquer outra pessoa. Salvador pessoal, sem dúvida. Mas recusou essa dádiva. Quantos de nós hoje também recusam a dádiva de convidar Jesus para ser o Senhor da nossa vida, o Salvador pessoal da minha vida? Jesus não basta Jesus ser apenas o Salvador do mundo para nós. Ele precisa ser o meu Salvador pessoal, aquele que ocupa o centro da minha vida, do meu coração, dos meus desejos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Veja, um homem que esteve ali presente com Cristo, participou de tudo. Jesus estava disposto a dar as suas bênçãos, mas ele recusou por causa do seu pecado da cobiça. Ainda que continuasse como discípulo nas formas exteriores, embora estivesse na própria presença de Cristo, olha o que ele fazia, irmãos. Apropriou-se de recursos que pertenciam ao tesouro do Senhor. Ele era desonesto com os homens e desonesto com Deus. Ele não permitiu que o Espírito Santo mudasse a sua vida. E Jesus não tem prazer na morte de ninguém, dos ímpios principalmente. Jesus quer que todos se salvem. Mas Jesus não obriga. Jesus convidou várias vezes Judas a tomar uma decisão ao lado dele. Até que ele desistiu de Cristo e traiu Jesus vendendo aos sacerdotes. Que o nosso coração seja tomado por Jesus e Jesus seja o primeiro na nossa vida. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Próximo tópico de estudo, Ananias e Safira. Já observamos que a cobiça ela é um desejo descontrolado. É um desejo que ultrapassa as linhas normais do comportamento. Mas o que Ananias e Safira, esse casal, tem que nos chama a atenção? Observe bem. Dentro do contexto da narrativa, eles venderam uma propriedade e fizeram um pacto de doar os valores à comunidade local, à igreja local, enfim, para que o senso de coletividade fosse desenvolvido. Mas a cobiça foi tão grande que eles acabaram mentindo a quantia que estavam entregando. Acompanhem comigo naquilo que está lá em Atos, capítulo 5, verso 4. Olha só o que diz o verso 4. Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Toda vez que a cobiça corrói as atitudes e distorce o comportamento, levando para os caminhos que não são de Deus, existem consequências. A cobiça normalmente está atrelada à mentira. E, é claro, a mentira ela pode atingir o homem, mas ela não fica oculta da visão celestial, da visão divina. Dentro dessa história aqui, dentro desta
narrativa, nós acompanhamos esse episódio triste no qual a cobiça acaba sendo vitoriosa, mas as consequências acabam vindo à tona. Medite bastante nesta questão. Próximo tema, vencendo a cobiça. É claro que quando falamos de elementos indesejáveis, o ideal é praticarmos, exercitarmos o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir para promover a vitória. E Deus, através das Escrituras, nos dá a dica de como atingir esta vitória. Se você observar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, nós temos uma grande posição de Deus referente a esse aspecto. Olha só. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus promove recursos para nos livrarmos da cobiça, daquele desejo desenfreado que acaba distorcendo o contexto, os nossos objetivos reais na conexão com Deus. Acompanhe comigo 3 recursos que estão à nossa disposição e que devem ser praticados para que sejamos vitoriosos. Preste bastante atenção. Um deles é tomar a decisão de servir a Deus. À medida que nós temos Deus como ponto focal, nós minimizamos a possibilidade de cobiças desenfreadas em nossas vidas. Segundo ponto, ore diariamente e inclua lá aquela passagem de Mateus que diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá em Mateus 6,13. Leia com atenção e profundidade. Terceiro ponto, seja regular no estudo da palavra. Mantenha regularidade na leitura da Bíblia. Não deixe para ler a Bíblia somente quando você for induzido em determinada programação, seja na igreja ou em mídias. Tenha você mesmo a sua estrutura e programação de leitura das Escrituras. Isso vai fazer um bem maravilhoso para o seu desenvolvimento. Fazendo o fechamento do nosso estudo, podemos observar alguns exemplos que nos chamam a atenção e nos levam a um sinal de alerta. Ao nos lembrarmos do fato ocorrido com Acã, quando todo o povo recebeu as instruções de Josué, ficou muito claro de que existiam elementos de valor que não deveriam ser levados para o acampamento. Contudo, Acã se deixou levar pelo desejo desenfreado, pela cobiça, pelo desejo de aumentar as suas posses e acabou levando isso para o meio do acampamento. E é claro, isso não trouxe apenas mal para ele, mas todos aqueles que o cercam. Uma coisa que nós temos que ter bem determinada em nossa mente, de que os nossos desejos, quando avançados, se transformam em cobiça. Eles não prejudicam somente a pessoa que está inserida nesse contexto, mas todos aqueles que cercam aquelas pessoas podem ser atingidos negativamente pelos efeitos da cobiça. E não se esqueça, quando nós viemos para esse mundo, nós somos desprovidos de posses. Quando nós extinguimos a nossa existência, as posses também são desvinculadas.
pense com bastante carinho nessas questões e peça a Deus para minimizar os nossos desejos desenfreados e que eles não se transformem em cobiça. Que Deus te abençoe você e sua família, e nos encontramos na semana que vem com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Arranca a cobiça do nosso coração, Pai. Ajuda-nos a vivermos sem essa erva daninha em nossa vida. Torna realidade os nossos sonhos. Em nome de Jesus. Amém.